E aí, pessoal, como é que vocês estão? Tudo bom com vocês? Nós estamos aqui. Isso aqui que é o nosso cantinho de oração, onde nós fazemos a nossa oração, que você recebe aí no seu WhatsApp, que nós fazemos. Isso aqui é o cantinho de oração do pastor Hudson Maciel. Oh, glória a Deus. Esse é o lugarzinho onde nós clamamos a Deus, e aqui também onde eu guardo as apostilas, livros aqui, vara de pescar, algumas aqui estão ao meu lado, algumas apostilas aqui também. Eu quero fazer um vídeo agora com vocês, em nome de Jesus, sobre uma questão assim bastante interessante. Como abrir a Bíblia? Parece que isso é uma coisa até, é fácil, mas não é bem assim. Vamos dar uma olhadinha? Eu vou trazer para você, vou mostrar para você uma maneira assim bem mais fácil, como por exemplo, você vai fazer um estudo, aonde está esse livro, como é que eu acho aqui na Bíblia? E a gente criou uma maneirazinha aqui, olha, bacana, que eu tenho certeza que vai ser bênção para mim, bênção para você também, em nome de Jesus. Bom, lógico, tempo que de tanto abrir a Bíblia tal e tal, a gente já aprende, assim, a gente já sabe onde está, assim, de cor, alguns livros, isso é muito tranquilo. Porém, não foi assim no começo. E eu não tinha ninguém me ensinou uma técnica de como abrir a Bíblia e tudo mais. Lógico, eu estou aqui escrito aqui, só está escrito para eu não perder, não errar um livro aqui, pular um livro, uma coisa assim. Mas do jeito que eu vou mostrar para você aqui, vai ser bem fácil. Bom, ó, a Bíblia, ela tem o Velho Testamento e tem o Novo Testamento. Então, eu vou começar do começo até o final, aí vou dar algumas dicas aqui e você vai entender e vai ser bacana. Quer ver? Olha só. Vamos começar. Como é que eu começo? Como é que a Bíblia, eu vou abrir a Bíblia? Qual livro eu vou partir por qual? O primeiro livro, livro de Gênesis. Bom, Gênesis, a gente vai ter criação. De 1 até o 6 ali, ainda está no período ali de criação e tudo mais e tal, tal, tal. A gente tem o princípio da criação. Aí depois, aí você tem ali a família de Noé, ó, já começa já a andar um pouquinho, família de Noé, vai até ali o capítulo 10, por ali 11 vai ser a Torre de Babel, ó, vai anotando, vai lembrando disso aí, ó, Torre de Babel. Aí, deixa eu dizer para você, da Torre de Babel já pula, já cai direto em Abraão. Então a gente vai ter Abraão, ó, do Gênesis, do capítulo 12 até o 50, tudo é Abraão. Tudo é Abraão, Abraão no sentido de que família e tal, blá, blá, blá. Aí a gente passa para o próximo, que a gente, Êxodo. Êxodo já é esses filhos de Abraão que foram para lá para o Egito e tal, 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 tal. Agora eles vão sair de lá. Eles vão sair de lá e tal. Ali no Gênesis você tem as famílias, Jacó, Abraão, Isaac, Jacó, a família de Jacó e tudo mais. Então não pode errar muito isso, porque isso tudo é Gênesis. Agora a gente tem a saída é Êxodo. Eles saem, aquela história de Moisés e tal. Aí vem as leis mosaicas. Então, os primeiros 5 livros você vai precisar aprender ele mesmo assim, mas não é tão difícil. Os primeiros 5 você já vai matar. Aí, ó, aí você tem a saída, que é o Êxodo, você tem o Levítico, que é as leis mosaicas, Números, que é uma espécie de censo, mas tem muita coisa esse livro de Números. Eu estou indo rápido para o vídeo não ficar muito longo. Aí depois disso tem Deuteronômio. Então, Deuteronômio, aí você já fecha a questão de Moisés, que está deserto, aquela coisa toda, repetição de leis e tudo mais. Agora, qual é o substituto de Moisés? Aí eu já passo para aquele que substitui ele, que é Josué, vai ser o livro dele. Então não tem como errar. Ele era ajudante de Moisés ali, pá, você já tem Josué. Josué agora é ele que vai entrar na Terra da Promessa. Entrou Josué na Terra da Promessa, que vai? Ele vai morrer. Lógico, todos esses já estão passando, está passando. Agora, saiu lá a questão do Josué, vai ter aqueles que vão liderar os juízes da terra, que a terra precisava de juízes. Aí você tem Sansão e tal, você vai ter vários. Eu não vou ficar entrando nos detalhes de cada um por causa da questão do livro. Bom, aí, depois do livro de Juízes, a gente tem uma situação que tem 2 livros que você vai ter uma dificuldade de achá-lo, mas se você fizer isso que eu vou falar com você agora, vai dar certo, que chamam o livro de Ruth e Esther.
é simples achar o livro de Ruth e Esther. Abre Reis e outro fecha Reis. Então, depois dos Juízes, quem que vai abrir o livro de Reis? Vai começar a história dos reis. É Ruth. Então, a Esther, espera Esther vai fechar Reis. Se você descobrir aonde que fecha Reis, acabou, você já achou o livro de Esther. Ficou fácil, né? Aí tem a Ruth, o livro de Reis começa Samuel. Primeiro Samuel, lógico, ali no capítulo 9, tá? Do primeiro Samuel. Depois uma outra situação explica. Então, a questão de reis de Israel, você tem primeiro Samuel, que são os reis, segundo Samuel, você tem primeiro reis, segundo reis, primeiro crônicas e segundo crônicas. Aqui a gente fecha, perdão, a questão da questão de reis. Aí você vai ter Neemias, Esdras e Neemias que voltam, né? Aquela história de Esdras e Neemias, então que também é período de reis, viu? Você começa com reis em Samuel, você termina com Neemias. Agora entra o livro de Esther. Ruth, Esther, abre reis, fecha reis. Guardou isso, matou a questão. Acabou o livro de Esther, a gente já está, meio da Bíblia praticamente. Antes, nós temos o livro de Jó. Antes, que eu quero dizer assim, antes do livro de Salmo. Agora, acabou aqui a Esther, você já passa para o livro de Jó. Jó já é meio da Bíblia. Então, nem que eu guardo, onde está o livro de Jó? Meio da Bíblia, acabou. Aí você tem Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares. Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares, meio da Bíblia, o Jó tá ali, colou, matou. Saímos do meio da Bíblia. Agora, a gente passa por uma coisa chamada profetas maiores. Eu tenho Isaías, Jeremias, Lamentação de Jeremias, lamentações que ele fez, Ezequiel. Agora tem um negócio aqui bacana. Então, eu vou usar isso também no Novo Testamento. Que, Ezequiel terminou em El, tem que ter Daniel. Só que tem um outro profeta, que é o Joel. O Oséias atrapalhou a situação. O Oséias tirou essa questão, mas não vai ter problema não. Quer ver? Ezequiel, Daniel, Oséias e Joel. Ponto. Aqui eu paro em Joel, por causa de quê? A gente vai entrar num outro problema, que é o problema dos profetas menores. Esse daqui, aquele pregador que está lá pregando, lá vai trazer a palavra, aquele jovem vai falar assim, abra o livro aí de Amós. Amém, igreja? Abriu? Não. Deixa eu dizer uma coisa, a gente, por mais que eu domine o conhecimento e tal, de buscar e achar a Bíblia, profetas menores é um problema. O que acontece? Mas vamos diminuir esse problema? Ezequiel, que é profeta maior, eu entro em Daniel. Daniel, Oséias e Joel. Os 3 primeiros eu já sei. Então, agora, eu preciso achar os últimos profetas menores, que é Zacarias e Malaquias. Ias. Então, Zacarias e Malaquias, esses são os 2 últimos. Eu fechei. E, infelizmente, depois de Daniel, que vai vir, depois de Daniel, Oséias e Joel, aí a gente vai ter Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias e Ageu. Esses aqui não tem jeito, você tem que caçar. Mas olha só, você não vai procurar o livro de Sofonias lá no começo, que você já aprendeu. Então, aqui, se você aprendeu os 3 primeiros dos profetas menores e pelo menos os 2 últimos, acabou. O restante você consegue tirar de letra, aí você precisa da habilidade na igreja, aonde você estiver, lendo em casa, alguém pediu para abrir, tá falando Obadias, a pessoa que, ou professor de escola dominical, ou pastor, ele tem que dar direção. Isso aqui é uma coisa da homilética que a gente aprende, que é a arte de pregar o sermão. A gente precisa passar, porque para nós também não que seja impossível da gente achar, ficar procurando, eu não vou ficar procurando o Amós, o Obadias, para lá e para cá. Se eu já sei isso aqui, eu mesmo, mais ou menos de cabeça, eu sei onde eles estão. Mas os outros que eu falei para você, Velho Testamento, tranquilo. Olha só, em poucos minutos, a gente terminou o Velho Testamento, a gente só teve 2 problemas, que é o problema Ruth e Esther, resolvemos, e
a questão dos profetas menores, que a gente resolveu. O Velho Testamento, ó, tranquilo. Se reparou? Agora a gente já está no Novo Testamento. O Novo Testamento é mais fácil. Por causa de quê? Porque a gente lida muito, você ouve muito, canções, livros, pregações. Lá o padre está pregando, falando lá na missa, né? Quando pede para abrir, o pastor ou qualquer outra pessoa está falando, você consegue matar a questão no Novo Testamento. Só que tem umas regrinhas. No Novo Testamento tem umas regrinhas. Mas aqui, do jeito que eu vou mostrar para você, que vai ficar fácil demais. Vamos lá, lógico, Bíblia, você tem que ter intimidade com ela, tá sempre meditando nela, isso também vai ajudar bastante para abrir a Bíblia. Agora nós estamos no Novo Testamento, glória a Deus, aleluia. Vamos lá. Primeiro, são os evangelhos, assim, de biografia de Jesus, nascimento, batismo, morte, tal, Maria, Jesus. Esses aqui nos 4 primeiros evangelhos, que são Mateus, Marcos, Lucas e João. Isso aqui tá fácil, é tranquilo, são livros mais... eles são conhecidos como sinóticos, eu não vou entrar em coisas mais complicadas. Eles são muito iguais. O Mateus, Marcos e Lucas são iguais, e o João, até o capítulo 13, é igual. O restante, igual, quero dizer assim, repete no outro, tal. O João do 13 em diante, não. Mas isso não esquenta muito a cabeça com isso. O importante agora para nós, isso aí a gente pode falar depois, né? O importante para nós aqui vai ser o quê? A gente aprender o Novo Testamento. Achamos, acabou, terminou aqui em João, os 4 primeiros. Aí... acabou, João, ali, Jesus, foi para o céu. Agora, a gente precisa de quê? Da ações, perdão, da ação, as atitudes, os feitos dos apóstolos. Aí eu tenho um livro de Atos dos Apóstolos. Depois de Atos dos Apóstolos, já começa as cartas. As cartas pedrinas, joaninas, paulinas. Essas cartas é como o que acontece com a igreja. Aí a igreja já está pronta. A igreja já nasceu, já está funcionando, as doutrinas. Aí eu tenho o primeiro livro deles, que é o Romanos, 1 Coríntios e segunda. Primeira e segunda. 1 Coríntios e 2 Coríntios. Agora vem uma ordem aqui interessante de Paulo. Gálatas, Efésios, Filipenses. Se eu achei Filipenses, eu vou achar o próximo, que é Colossenses. E depois eu vou achar 1 Tessalonicenses. Tudo esses. Então, que já está fácil. É uma dicasinha aqui. 2 Tessalonicenses. Agora a questão de Enses acabou. Só que o Tessalonicenses começa com T. Então o próximo que tem vai ser Timóteo, que é 1 Timóteo, 2 Timóteo e Tito. Matou a questão. Só que aí existe um outro livro que ele é um problema, que eu falei, o Novo Testamento tá matando aqui, facinho, tranquilinho. Olha, agora vamos lá. Tem um livro que é... Abra para mim aí um livro de Filemon. Rapaz, eu sei que Filemon é Novo Testamento, mas onde eu vou achar? Agora que você matou essa questão do jeito que eu falei para você, o Filemon, ele vai estar... Você vai ter que gravar isso, aí não tem jeito. Filemon colou com quem? Hebreus. Filemon colou com quem? Hebreus. Colou Filemon. E lá no Velho Testamento tinha duas questões que você tinha que acertar. Aqui você tem que fazer essa. O Filemon, sei agora onde está. Está colado com Hebreus. Agora... não é tão difícil próximo depois de Filemon, que é o Hebreus. Depois de Hebreus não é tão difícil, que aí vai vir a carta de Tiago, as colunas da igreja. Tiago, 1 Pedro, 2 Pedro, aí as cartas joaninas. 1 João, 2 João, 3 João. Eu disse para você que tinha 2 situações no livro do Novo Testamento. É essa aqui. Um é o Filemon e o outro é o Judas. Onde está Filemon? Colado com Hebreus. O Judas é muito simples achar o livro de Judas, que é irmão de Jesus. Onde que eu vou achar? Do lado de Apocalipse. Agora eu achei o Apocalipse. Eu já sei que o Apocalipse é o último. Não é possível. O Gênesis é o primeiro. O Apocalipse... Então tá fácil. Eu só tenho essa dificuldade de Filemon e Judas no Novo Testamento. E a dificuldade do Velho Testamento, que é Ruth e Esther, e saber um pouquinho ali dos profetas menores. Se você seguir essa regra, você fica bom demais em abrir a Bíblia.
Eu aqui, ó, meu cantinho de oração, onde a gente fala com você aqui, lá no WhatsApp. Esse vídeo eu espero que possa ter te ajudado bastante. E nós vamos fazer uns outros bom demais aí, em nome de Jesus. Que Papai do Céu possa te abençoar poderosamente. Chegamos num culto agora, bênção em nome de Jesus. Recebe aí. Agora você já sabe abrir a Bíblia. Que Deus abençoe.